Muito bom dia, são 11h04 e nós estamos iniciando pela Band Amazonas, a TV mais popular do nosso estado, a edição de quarta-feira, ao vivo para toda Manaus e para vários municípios do interior do estado, a edição do programa Exija Seus Direitos. Muito bom dia a você, nós estamos no horário brasileiro de verão, bom dia a você da capital Manaus, bom dia a você do interior do estado do Amazonas, que já está acostumado também a nos honrar com uma grande audiência, assistindo, nos honrando com a sua participação através da nossa querida Band, que cada vez mais está penetrando em vários municípios do interior para levar também a prestação de serviços dos nossos programas locais da nossa querida Band. Hoje nós vamos mostrar no programa Exija Seus Direitos. Homem é preso acusado de atear fogo em 3 casas no Morro da Liberdade. É um caso que teve grande repercussão. Ele também é acusado, inclusive, de homicídio. Franxuel Souza de Oliveira, de 18 anos, foi preso nesta terça-feira acusado de atear fogo em 3 casas no Beco São Domingos, no bairro Morro da Liberdade, zona sul de Manaus. Consumidora procura o programa Exija Seus Direitos para denunciar a empresa Manaus Ambiental. Segundo a consumidora, a empresa fez uma perícia no seu hidrômetro sem a sua autorização. Ano novo, problemas antigos. Dona Nilza, que o diga. A dona de casa reclama de uma fiscalização realizada pela Manaus Ambiental no hidrômetro de sua residência, no bairro da Compensa, sem a devida autorização da mesma. Vamos alertar também e divulgar aos nossos telespectadores, sobretudo os pais dos alunos que estão voltando agora às aulas, os pais estão indo agora às livrarias e nós vamos mostrar o conteúdo de uma lei de nossa autoria que proíbe o absurdo e abusividade na lista do material escolar. A edição de quarta-feira do programa Exija Seus Direitos vai começar agora com o nosso quadro Procura-se. A dona Estela Miriam da Rocha tem 82 anos de idade. Ela mora no nosso querido bairro da Raiz. Ela pediu para o Plínio vir ao nosso programa representá-la, porque a dona Estela, que está tentando procurar e encontrar a sua prima, a Juliana Bezerra, que é filha de dona Quintiliana Bezerra e do seu Manuel Bezerra. Segundo ela, a prima Juliana Bezerra estaria morando no município de Tefé. E elas não se veem já há 48 anos. Dona Estela é viúva, morava com os filhos e netos, tinha 2 irmãos, Isabel e Gustavo, infelizmente ambos já falecidos. O maior sonho da vida agora da dona Estela, que já está com 82 anos, é de reencontrar a prima, pois através dessa prima ela acha que vai ficar mais fácil o contato com outros familiares que ela não vê já também há muitos anos. Então nós estamos fazendo aqui um apelo. Eu vou ligar ao prefeito Pape daqui a pouco, ao vereador Tapioca, ao vereador Checa do município de Tefé, que sempre estão colaborando com as ações do programa Exija Seus Direitos no município de Tefé. E em breve Tefé terá também o sinal ao vivo da programação da Band Amazonas. Nós vamos repassar também aos nossos companheiros de Tefé. Mas se você tem alguma informação sobre Juliana Bezerra, filha de dona Quintiliana Bezerra e do seu Manuel Bezerra, prima da dona Estela Miriam da Rocha, elas não se veem já há quase 50 anos. Por gentileza, entre em contato com a produção do nosso programa 3307-0423, mensagem de texto no nosso WhatsApp 994190784. São 11h09. O brasileiro vai se preparar este ano. Nesses primeiros meses do ano, vem aí o aumento do IOF, vem aí o aumento do combustível, vem aí o aumento da gasolina e vem aí, consequentemente, o aumento de tudo no nosso país. Porque gasolina e energia elétrica são insumos das empresas. Porque, embora tenha muitas pessoas que estão há décadas trabalhando como flanelinha, de maneira muito organizada, muito serena, muito honesta,
Eu conheço flanelinhas, por exemplo, que ficam ali próximo ao Largo São Sebastião, que estão lá há 20 anos. Eu conheço homens que educaram os seus filhos e formaram os seus filhos trabalhando como flanelinhas. Este é um ponto. O outro ponto são aqueles maus flanelinhas que não merecem ser chamados, inclusive, de flanelinha, que amedrontam, que ameaçam, que riscam veículos, que ditam tabelas de preços. Isso aí, contra isso, o poder público precisa agir. Tem que agir. A prefeitura que quer ordenar o centro está fazendo isso de uma forma até um tanto quanto serena e tranquila, o que é bom para a cidade de Manaus. Precisa também chamar para si a responsabilidade na questão desses maus profissionais que lá estão. Então, é um problema sério. Vem aí cobrança de estacionamento em vias públicas no centro da cidade de Manaus. Não sabemos o valor ainda dessa tarifa, mas é mais uma cobrança que vai se juntar aí com o aumento do combustível, com o aumento da energia elétrica, com uma série de aumentos. E olhe, cada vez mais o consumidor precisa estar atento e vigilante com a pesquisa de preço. O consumidor não pode, num momento como esse, de majoração de preços, sobretudo dos alimentos, deixar de fazer o beabá que todo consumidor precisa fazer, que é exatamente aquele de pesquisar os preços. Pesquisar preços ainda é a melhor alternativa para que o consumidor possa adquirir serviços e produtos de forma mais barata. São 11 horas e 15 minutos. A dona Nilza Alves Oliveira procurou o nosso programa porque ela é mais uma consumidora revoltada com a política da empresa Manaus Ambiental. Segundo a dona Nilza, a Manaus Ambiental teria feito uma perícia no seu hidrômetro sem o seu consentimento, sem a sua autorização. Pior, depois da perícia, a água veio com R$ 782 na conta desta consumidora. E ela não consegue sequer compreender por que uma empresa invade a sua residência sem a sua autorização, emite uma fatura de R$ 782 e, não satisfeita, a empresa Manaus Ambiental ainda colocou o nome desta senhora no Serasa. Revoltada, com razão, pediu auxílio do nosso programa. Os detalhes direto na reportagem. Ano novo, problemas antigos. Dona Nilza, que o diga. A dona de casa reclama de uma fiscalização realizada pela Manaus Ambiental no hidrômetro de sua residência, no bairro da Compensa, sem a devida autorização da mesma. Olha, para mim é um absurdo. Esse hidrômetro que tinha lá na minha casa é do tempo da Cosama. O relógio já é antigo. Então, o relógio começou, quando eu cheguei do interior, o relógio começou a zoar. Aí eu fui ver se estava quebrado meus canos. Não estava quebrado. Moço, eu só tenho 2 torneiras em casa. Verifiquei, não dizia nada. Fechava as torneiras bem fechadas e aquela zoada, o relógio, o ponteiro rodando. Aí eu fui no Parque da Compensa umas 3 vezes, não foram lá. Aí eu vim aqui na Miranda Leão, falei o que estava acontecendo, ainda custaram ir. Após a fiscalização e a perícia no hidrômetro, a consumidora quase teve um infarto quando viu o valor da conta. Quase eu desmaio. As minhas filhas foram que me conformou. Mãe, não fica assim. Não fica assim, mãe. A senhora morre e a água ambiental fica rindo, tomando gelada e... Fica assim não, me deu um mal-estar em casa. Mas o pior ainda estava por vir. Ao tentar fazer um empréstimo, dona Nilza descobriu que estava com o nome restrito no comércio. Motivo de indignação e revolta. O meu nome foi para a Serasa, eu fui pegar um dinheiro, não pude tirar meu dinheiro, porque estava meu nome na Serasa. Aí eu fui na Serasa e aí eles puxaram. Era da água ambiental. Sem saber o que fazer, foi aí
que a consumidora resolveu buscar ajuda no Procon Manaus e exigir os seus direitos. Bom, as pessoas que têm, como no caso dessa consumidora, que tem baixa renda, é uma idosa, ela recebe benefícios, né, do governo, e se ela tiver o cadastro e com todos os requisitos necessários, eles têm o direito de buscar essas concessionárias também, como da Manaus Energia, além da Manaus Ambiental, a fazer um registro para que eles possam estar pagando aí taxado as contas, né, que de fato é uma necessidade deles. E de todos como uma pessoa cidadã, né, comum. O número do Procon Manaus para denúncias é o 0800 092 0111. Muito bem, esse é o caso da dona Nilza, que é uma senhora de idade e que mereceria, por parte dessas empresas prestadoras de serviços públicos, o mínimo de respeito. É contra esta falta de respeito, esta falta de responsabilidade, essa falta de compromisso social que nós nos insurgimos aqui no programa Exija Seus Direitos. Eu não sou contra que uma empresa aufere lucro, tenha os seus clientes, cobre pela prestação do serviço. Acho que isso, nós vivemos num mundo, numa sociedade capitalista, e o mundo dita realmente essas regras. As empresas foram criadas para terem lucro. Ponto final. O que nós não podemos conceber é que uma empresa como essa, que tem um passado negro na cidade de Manaus, que já foi vendida a R$1, a empresa Manaus Ambiental já foi vendida por R$1, quando chamava ali o Nex Dizou, era uma empresa francesa que aqui estava, para vocês verem como este mundo é um mundo muito promíscuo que envolve a empresa Manaus Ambiental. Desde a sua chegada à cidade de Manaus. Não é de hoje. Não é de hoje que nós estamos contestando a forma com que a empresa Manaus Ambiental age na cidade de Manaus. Eu já tenho inclusive ações na justiça contra a empresa Manaus Ambiental por discordar da sua política. E é o mínimo que eu tenho que fazer para sair em defesa de pessoas iguais a dona Nilza, que esta senhora humilde, já com uma certa idade, que não precisaria estar se humilhando agora nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, já que a empresa não respeita os seus clientes, não respeita o consumidor, não respeita a legislação, não respeita idoso, não respeita a cidade de Manaus, não respeita ninguém e continua dando as regras na cidade de Manaus. E a pergunta, Paulo César, a pergunta é: até quando esta empresa vai continuar causando sérios transtornos a Manaus, aos seus clientes, aos seus consumidores? A pergunta é: até quando a empresa vai continuar cobrando 100% na taxa de esgoto, onde não oferta coleta, tratamento e destinação do esgoto? Até quando a empresa vai continuar metendo a mão no bolso de pessoas simples e humildes? Quando é que a Manaus Ambiental vai instituir a tarifa social para atender senhoras simples e humildes do povo igual a dona Nilza? Quando é que esta farra da empresa Manaus Ambiental vai acabar? É isso que nós queremos saber. Quando é que a farra dessa empresa vai acabar? É uma vergonha o que esta empresa faz com esta cidade. É uma vergonha o que esta empresa faz com as pessoas simples. E eu estou falando isso porque todos os dias neste programa e na Assembleia Legislativa nós recebemos pessoas simples, pessoas humildes, com suas contas onde muitas vezes não tem nem água. E não bastasse cobrar onde não tem água, a empresa Manaus Ambiental terceirizou o seu serviço de cobrança e as pessoas simples e humildes ficam recebendo ameaças por telefone. As pessoas estão sendo ameaçadas na cidade de Manaus por conta que elas não devem, por aquilo que elas não consumiram. Está aí o caso de uma senhora que mostra claramente que a empresa faz o que quer na cidade de Manaus. Entrou em uma residência sem autorização nenhuma, invadiu uma casa, fez aferição no hidrômetro, colocou R$782
na conta desta senhora, que não tem condição alguma de pagar, contrariando inclusive uma lei minha, que obriga as concessionárias a avisarem o seu cliente consumidor 48 horas antes de qualquer vistoria. A empresa, inclusive, vou pedir que a empresa seja autuada e multada com base numa lei minha. Existe uma lei minha do Estado do Amazonas, aprovada pela Assembleia, que obriga qualquer empresa que for fazer vistoria, aferição, perícia ou coisa que o valha, informar o consumidor quando da sua ida até a residência. Até para que o consumidor possa se prevenir, possa se precaver e estar presente para acompanhar algo que é seu direito. A empresa não tem autoridade, não tem autonomia para invadir a casa de pessoas simples e humildes para fazer o que bem quer nesses hidrômetros. É uma barbaridade o que a empresa Manaus Ambiental continua fazendo nessa cidade. E eu vou pedir que a empresa seja multada porque invadiu uma casa sem consentimento de uma consumidora, contrariando uma lei estadual que já está em vigência há mais de 4 anos nesse estado. E a multa é pesada. E eu vou pedir para que a Comissão de Defesa do Consumidor possa também entrar juntamente agora com o PROCON do Estado do Amazonas e multar a empresa. Nós temos que mexer com a empresa da mesma forma que ela faz com o consumidor, que é mexendo no bolso do cidadão. Vamos mexer no bolso dessa empresa para ver se ela passa a respeitar a cidade de Manaus, o poder público concedente, os seus consumidores e principalmente a legislação no Estado do Amazonas. São 11 horas e 24 minutos, um bandido, apelidado de Chico Doido, parece que não tinha droga para fumar ou para cheirar ou coisa que o valha, fez uma discussão ali no meu querido Morro da Liberdade, e ele, para se vingar das pessoas no momento da discussão, acabou ateando fogo em algumas casas. O fogo se alastrou por algumas casas, a polícia foi acionada, ele foi preso e a polícia disse que ele tem uma longa, vasta folha corrida e é acusado, inclusive o Chico Doido, de ter participado de um assassinato de um pastor que teria envolvimento amoroso, vejam só o pastor também, envolvimento amoroso com o tio do Chico Doido. Olha o tamanho dessa novela. Os detalhes direto na reportagem. Franxuel Souza de Oliveira, de 18 anos, foi preso nesta terça-feira acusado de atear fogo em 3 casas no Beco São Domingos, no bairro Morro da Liberdade, zona sul de Manaus. Segundo informações do delegado Jander Mafra, do 2º DIP, Franxuel já tem uma extensa ficha criminal. Franxuel, ele é uma pessoa que desde menor ele vem praticando atos infracionais e logo que ele ficou adulto, 18 anos, já foi preso imediatamente 2 dias depois do seu aniversário por tráfico de drogas. E logo que foi solto, já cometeu o crime do homicídio, no caso do pastor Geone, né? Para a polícia, o que motivou o incêndio criminoso foi a falta de dinheiro para comprar droga. Aqui nós estamos apurando o incêndio que ele cometeu na tarde de ontem. Incendiou 3 casas, né? E a razão desse incêndio, segundo as testemunhas, é porque ele é uma pessoa viciada em entorpecente e ele pedia dinheiro, ele queria dinheiro para o uso disso e já estava ficando difícil, que as pessoas lá não estavam mais ouvindo o seu pedido e ele queria até vender os objetos da casa, vender os DVDs, televisão, essas coisas. Conhecido como Chico Doido, Franxuel também confessou ter matado o pastor Giane Mário Araújo em março do ano passado. Não nada a dizer não, meu tio só me chamou, falou que primeiramente ele já tinha aliciado minha prima, aí depois que ele se meteu com a mulher do meu tio, aí
Quando ele saiu lá da cadeia lá, e eu tinha acabado de sair também, e foi na hora que eu fui fazer a situação lá com o meu tilápia. Ele vai responder por incêndio doloso majorado, porque nas casas haviam pessoas. Aqui pelo crime de incêndio doloso majorado, porque a casa era habitada. E na delegacia de homicídio, ele vai responder pelos crimes de homicídio que ele praticou depois de adulto, né? Depois de 18 anos, depois de maior. E os fatos dos atos infracionais, a delegacia de atos infracionais tem seus procedimentos cabíveis para os fatos que ele cometeu quando ele era menor. Olha, quem olha assim, parece que o Papa Francisco poderia canonizá-lo, né? Parece um santo. Ninguém tem nem a ideia do que um cidadão como esse é capaz de fazer. O próprio delegado, que é o delegado experiente e que contou um pouco da vida pregressa desse jovem, e me entristece muito aqui mostrar jovens nessa condição de presos com uma ficha corrida extensa. Nós precisamos cada vez mais retomar os nossos cuidados com os nossos filhos. Olha, o que tem de filho perdido pelo mundo é uma barbaridade. E eu tenho muitos amigos que têm filhos nessa idade, 20 anos, 18 anos, 17 anos. E é muito complicada essa idade. E a evolução dos tempos não nos permite deixar de acompanhá-lo. A evolução precisa estar presente no nosso dia a dia. Agora, um cidadão como esse fez, inclusive, ameaças a um policial. O policial, sem querer, acabou escorregando a mão no rosto dele, sem querer, e agora afastaram o pobre do policial. Quer dizer que o cidadão, veja como são as coisas nesse país, o cidadão taca fogo, tenta matar as pessoas, é acusado de assassinato, tem uma ficha corrida imensa que dá uma volta num quarteirão. Aí o policial, quando vai prender ele ameaça o policial sem querer escorregou a mão no rosto desse Chico doido e o policial agora está afastado. A polícia é feita para proteger, mas eu acho também que existem alguns excessos em cima da polícia. Existem muitos excessos em cima da polícia. Às vezes as pessoas se comovem com uma cena de um policial sendo duro com um bandido e passam a não mais querer a defesa da instituição, da sociedade, da polícia, mas ficam com pena de bandido. Essas coisas não podem acontecer no nosso país, essa inversão de valores. Bandido é bandido, tem que ser tratado como bandido. Não significa dizer que a polícia tem que sair espancando o bandido aí. Mas peraí, nós não precisamos nem podemos esquecer que o cidadão estava sendo preso porque ateou fogo, porque é acusado de uma série de crimes e estava ameaçando o policial. Aí agora já afastaram o pobre do policial. Essas coisas acontecem no Brasil e a gente não consegue compreender por quê, né? É claro que nós temos que combater os excessos, a polícia está cheia de excessos, vem aí uma operação na polícia comandada pelo novo secretário de Segurança Pública, que tomou posse hoje pela manhã, delegado da Polícia Federal de carreira, foi superintendente da Polícia Federal do Amazonas, foi o primeiro amazonense, inclusive, a dirigir a Polícia Federal no nosso estado, homem combativo, inteligente, bem preparado. Conheço o Sérgio Pontes, ele já disse inclusive que não vai compactuar com desmandos nem com greve dentro da Polícia Militar. Mas nós não podemos esquecer que a polícia está para nos proteger. E antes de proteger o cidadão combatendo o bandido, que se combata o bandido. Nós não podemos permitir essa inversão de valores. Um escorregão aqui, um escorregão ali, já vai para a corregedoria, já afasta, já é procedimento interno, abre-se um processo administrativo. As coisas também não podem ser levadas tão duramente assim no Brasil. Por quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esses bandidos, eles não têm pena alguma dessas pessoas. A polícia civil, a militar, a federal, saem de casa de manhã para cumprir o seu ofício, sem a certeza de que vão voltar.
Essas pessoas precisam ser mais valorizadas nesse país, mais valorizadas no Brasil, mais valorizadas com equipamentos, com armamentos, com melhores salários, melhores condições de trabalho. E não por conta de um pequeno deslize que ocorreu, já comprometer toda uma estrutura de segurança, já achincalhar a polícia, já dizer que isso é coisa que se praticava em décadas passadas, que hoje as pessoas também exageram um pouco naquilo que não sabem nem o que está acontecendo. Então, eu vou ser sempre aqui um defensor da boa polícia, do bom policial, daquele que vai às ruas para nos proteger e para nos servir. São 11 horas e 33 minutos. Atenção, pais e mães de alunos. Nós vamos ao rápido intervalo comercial. Logo após o intervalo, nós vamos mostrar para vocês o que é proibido na lista de material escolar. As pessoas estão indo agora às compras. Algumas instituições continuam insistindo em solicitar de pai e mãe de aluno aquilo que não é responsabilidade de pai e mãe de aluno. Vou mostrar para vocês quais são os itens que estão proibidos por lei de serem solicitados pelas escolas. É daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. Eu sempre digo aqui no nosso programa que quando você quer ter certeza do que acontece no meio da sociedade, você precisa conversar com as pessoas. Desde o meu primeiro mandato, em 1998, eu não tenho feito outra coisa a não ser ouvir as pessoas. É ouvindo as pessoas que nós vamos identificando os problemas e nós vamos procurando construir as soluções. Eu fiz um projeto de lei exatamente nesse sentido, ouvindo muitas reclamações de pais que tinham que comprar uma série de itens que os pais não achavam corretos. Os pais achavam que aquilo não era responsabilidade de pai de aluno, e sim da instituição. Conversamos, dialogamos, fizemos uma série de audiências públicas, algumas audiências inclusive tensas, porque é muito difícil um diretor de escola, um proprietário de escola, querer se submeter à lei. E em alguma dessas tensas reuniões eu disse, olha, tão difícil quanto confeccionar uma lei nesse sentido é educar aqueles que deveriam nos educar. Então nós conseguimos, a duras penas, construir uma legislação a respeito desses absurdos que aconteciam. Muitas escolas pediam álcool, apagadores, copos descartáveis, talheres, disquetes, grampeadores, papel higiênico, material de limpeza. Era uma farra tremenda, não tinha um critério a respeito disso. Criamos essa lei, nós estamos em vigência com essa lei e nós vamos mostrar agora o teor dessa lei para alertar, inclusive, os pais que assistem o programa neste momento. Os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem da Amanda Mota. O mês de janeiro é agitado para os pais que têm filhos em idade escolar. As livrarias ficam movimentadas e a procura pelos itens da famosa lista de material está cada vez maior. O programa Exija Seus Direitos já orientou, mas não custa nada relembrar. A Lei Estadual do Material Escolar, de autoria do deputado Marcos Rota, proíbe a indicação de marca, modelo ou estabelecimento de venda do material didático e escolar a ser utilizado pelo aluno. O plano de execução, que também pode ser chamado de plano pedagógico, é uma obrigatoriedade de uma lei municipal número 170 de 2006. Esse plano obriga que as instituições informem a destinação e a metodologia que vai ser aplicada em relação àquele material solicitado. Exemplo, uma flauta. Ou às vezes o pai, por que eu vou ter que comprar uma flauta? Aí ele vai ter que informar, a flauta é para aula de arte, a destinação metodológica para aquilo. Ou seja, todo o material solicitado na lista deve conter a destinação e a metodologia que vai ser aplicada por esse material. Proíbe também a inclusão na lista de material de itens de limpeza, de higiene, de expediente e outros que não fazem parte do uso individual do aluno, tais como álcool, apagadores, copos descartáveis, resmas de papel, papel higiênico e similares. Os itens não obrigatórios que a lei proíbe são de uso coletivo. O que seria,
aqueles materiais que de fato não vai ser utilizado pelo aluno, ou seja, materiais de expediente, que a maioria das escolas solicitam pincéis de lousa, materiais de higiene, como papel higiênico e também resma de papel ofício. 500 folhas, ou seja, é muito difícil um aluno usar 500 folhas durante um ano. Ainda mais se numa sala tiver 25 alunos, imagine aí, vai multiplicar. Uma resma para várias resmas não vai ter, com certeza o aluno não vai utilizar esse material durante um ano. Este gerente de livraria afirma que orienta os pais sobre os itens que podem ser cobrados. Algum outro pai que está em dúvida sobre se compra ou não algum material em específico, me procura a gente orienta sim. E a orientação que a gente dá, que na dúvida você tem que perguntar para a direção da escola, que você matriculou seu filho, se de repente aquele material vai ser mesmo usado no decorrer do ano letivo. Porque às vezes a gente só não vou comprar e pronto, mas não custa nada você perguntar para a escola, ter esse diálogo com a escola para saber por que estão pedindo isso. E eu tenho certeza que a escola vai orientar e dizer o porquê. Os pais já estão cientes dos seus direitos e não compram mais produtos desnecessários, como relata Dona Claudete Menezes. Eu acho que tem que ser a obrigação da escola, porque só a mensalidade já é um absurdo, né? Você sabe, no mercado está um absurdo. Cada vez mais, cada ano que passa, eles proporcionam uma taxa a mais e eles colocam mais uns itens também que é desnecessário, eu não concordo. Tipo, papel higiênico, copo descartável e etc, entendeu? Eu acho que nesse ponto aí seria o procedimento da escola. Mesmo que conste na lista, os pais, cada vez mais exigentes, reclamam. Isso é um absurdo, porque isso é um material de expediente, é obrigação do colégio, ou seja, das instituições educacionais de comprar esse tipo de material. Eu acho desnecessário, né? Comprar, porque isso aí é da escola, não da criança levar, é uso coletivo, né? Porque isso é obrigação da escola, não do aluno. Olha, é tão bom quanto poder representar a sociedade, fazer uma lei, é ver depois que as pessoas entenderam a concepção da lei, passaram a seguir a lei, passaram a cumprir o que determina a lei, e os fiscais da lei, que no caso são os PROCONs, tanto do município quanto do estado, fazendo também o seu papel. Aí você tem a certeza do dever cumprido, né, de que você criou uma legislação, uma lei que é exequível, que todos vão cumprir, porque ela foi discutida antes, ela foi precedida de discussões, de audiências públicas, de embates, de debates. Os próprios diretores, os pais ajudaram na confecção da lei. Então vejam como é bom você cumprir o seu papel, como é bom você representar a sociedade, como é bom você fazer útil para a sociedade que você representa. Eu estou na política para servir. Eu não me sirvo da política. Tem muita gente que se serve da política. Eu não. Eu estou na política para servir. O dia que eu não tiver mais paciência para servir, que eu não gostar mais de servir, que eu não amar ser representante da população, tenho uma certeza que a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a minha varinha e vou pescar. Eu vou sair da política. Eu adoro pescar também, principalmente nos rios dessa imensa Amazônia e principalmente nos rios do Amazonas. Mas enquanto eu estiver na política, eu vou continuar servindo. Vocês não têm ideia do orgulho que eu sinto em ver uma lei nossa compreendida pelas instituições de ensino, compreendida pelos pais dos alunos, compreendida pelos órgãos de defesa do consumidor e cumprida, inclusive, por aqueles que comercializam os produtos que vão ser adquiridos pelos pais. Vejam que até os empresários entenderam o bojo da lei e muitas vezes os próprios empresários auxiliam os pais quando os pais têm dúvidas se compram aquele material ou se não compram aquele material. Para ficar bem claro, a lei diz que as escolas estão proibidas de solicitarem dos pais material de limpeza, de higiene, de expediente e outros que não fazem parte do uso individual do aluno. Ou seja, álcool, apagador de quadro, copo descartável, talheres, disquetes, pincéis para quadro, grampeadores,
papel higiênico, resmas de papel e similares. Mas aí alguém pode perguntar, mas se a escola eventualmente me pede uma resma de papel para que meu filho possa fazer uma série de... Bom, isso aí vai do bom senso de cada um. O que eu estou dizendo é o seguinte, que o pai não está mais na obrigação, como estava antigamente, de fazer essa aquisição. Então, hoje existe essa legislação. Vai dar tempo de chamar a última matéria? Vê com o Monteiro se vai dar. Existe uma lei específica para proteger os pais, para proteger os alunos. São 11 horas e 45 minutos. Dá tempo, Monteiro? A última matéria não vamos chamar não, né? Eu acho que vai estourar o programa, são 11h45, nós vamos até 11h50. Hoje tem futebol ao vivo na Band. Vejam o que nós estamos fazendo com o nosso meio ambiente. Você que assiste televisão todos os dias, e muitas vezes os jornais hoje televisivos, eles são muito parecidos. Você assiste um jornal, depois você assiste outro, praticamente é tudo igual. Os jornais de circulação, de veiculação nacional, chamaram atenção para um fenômeno que ocorreu em uma cidadezinha no interior do meu estado do Paraná, a cidade de Pérola, no noroeste do estado do Paraná. É uma cidade que nunca tinha visto sequer um temporal. Não apenas viu um temporal, como um temporal destelhou uma empresa, uma lavanderia, algo jamais visto nesta região paranaense. Esse destelhamento que não é outra coisa a não ser uma resposta da natureza sobre aquilo que nós todos estamos produzindo contra a própria natureza, porque nós não conseguimos enxergar que aquilo que nós estamos plantando hoje, semeando hoje, os nossos filhos e os nossos netos vão colher no futuro. Então, nós somos hoje aqui uma bacia, a maior bacia do mundo. Temos as maiores riquezas, a maior quantidade de água, a maior quantidade de floresta, nós temos os maiores rios do mundo, nós temos a maior quantidade de peixes de água doce do mundo, nós temos aqui belezas imensuráveis, mas nós precisamos também fazer a nossa parte, porque a natureza, ela está reclamando em várias outras partes do Brasil e em várias outras partes do mundo. Esse fenômeno, não tinha imagem desse fenômeno? Esse fenômeno que não abriu ali, mas é um fenômeno que ocorreu na cidade do Paraná e matou uma pessoa numa cidade onde nem chuva forte existia. Então nós estamos também nesse processo de fazermos um alerta às pessoas, né? Vejam a situação dos nossos igarapés. Vejam as condições dos nossos igarapés, das nossas nascentes, dos nossos rios, dos nossos mananciais. Eu já participei, já botei uma galocha, uma bota 7 léguas, aquelas botas de borracha. Eu já promovi a limpeza de um igarapé. E olha, vocês não têm noção do que é aquilo, o que se encontra na limpeza de um igarapé. E quanto o poder público gasta para fazer a limpeza desses igarapés? É sobre isso que nós precisamos também refletir. Que tipo de planeta nós vamos deixar de herança para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos? É nesse sentido que nós precisamos ter aquilo que eu sempre digo no nosso programa. Se todo mundo tivesse bom senso, não precisaríamos ter muitas leis nesse país, tantas e tantas leis nesse país. Basta que tenhamos apenas o bom senso. 11 horas e 49 minutos, final de mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Uma ótima e abençoada tarde a todos. Que Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã, ao vivo, com mais uma edição do nosso programa. Até lá.